Meu filho me deu de presente uma viagem sozinha para a Itália. Quando eu estava entrando no Uber, nosso velho porteiro me puxou meu braço. Senhora, por favor, não vá. Só confie em mim. Fingi que fui embora, mas me escondi na casa dos fundos. 1 hora depois, uma van preta chegou e meu corpo congelou quando eu vi que eu sempre fui uma mulher simples. Chamo-me Helena, tenho 72 anos e durante toda a minha vida aprendi a desconfiar de coisas grandiosas demais. Minha felicidade sempre coube dentro do meu apartamento pequeno, das minhas plantas na sacada e do cheiro de café pela manhã. Por isso, quando meu filho Eduardo apareceu com aquela surpresa, eu simplesmente não soube como reagir. Mãe, prepare as malas, disse ele, sorrindo como quando era criança. Comprei uma viagem para a senhora, Itália. 11 dias, hotel pago, tudo planejado. Eu quase deixei a xícara cair. Itália. Sozinha, aos 72 anos. Nunca imaginei que pisaria fora do Brasil novamente, muito menos em outro continente. E nunca imaginei que meu filho, sempre tão racional, sempre tão ocupando pouco espaço na minha vida nos últimos anos, lembraria de mim assim. Para mim? Perguntei, sentindo o peito se abrir em surpresa. Mas por quê? Ele me abraçou. Porque a senhora merece. E porque... Hesitou por um segundo. Talvez seja bom respirar novos ares. Respirar novos ares. Palavras bonitas. Bonitas até demais. Mas naquele dia, confesso, escolhi acreditar. Porque mães, no fundo, sempre querem acreditar no melhor dos filhos. Fiz minha mala pequena com o cuidado de quem arruma memórias, não roupas. Escolhi meus vestidos mais leves, um casaco azul que Eduardo mesmo me deu anos antes, e coloquei na bolsa um caderno onde escrevia frases que me vinham à mente quando me sentia sozinha. A viagem estava marcada para as 8 da manhã. O Uber chegaria às 7h30. Acordei cedo, fiz café, beijei o retrato do meu falecido marido, hábito que nunca perdi, e desci para a portaria carregando minha mala de rodinhas. Foi então que tudo começou. O Uber estacionou em frente ao prédio, prata, limpo, vidros escuros. O motorista desceu rápido, educado. Dona Helena? Perguntou, abrindo a porta. Eu já ia entrar quando senti uma mão agarrar meu braço, uma mão firme, quente, um toque que vinha de desespero, não de força. Era seu Anselmo, o porteiro mais antigo do prédio. O homem que me viu envelhecer, que carregou compras para mim quando minhas pernas já não davam conta, que sempre me chamava de minha menina. O rosto dele estava cinza, não assustado, apavorado. Senhora Helena, sussurrou quase sem voz. Não vá. Por favor, só confie em mim. Eu senti o coração desaparecer dentro do peito. Anselmo, o que aconteceu? Ele olhou ao redor com uma urgência que nunca vi nele. Depois aproximou o rosto do meu ouvido e disse algo que fez o mundo à minha volta encolher. Não entre nesse carro. Não hoje. Eu puxei o braço devagar, sem entender. Mas meu filho... Foi o Eduardo que marcou a viagem. Ele fechou os olhos com dor ao ouvir o nome e apenas repetiu. Por favor, dona Helena, não vá. Sem explicação, sem lógica, sem motivo aparente. E é engraçado como, aos 72 anos, depois de tantos tombos da vida, a gente aprende a ouvir aquilo que ninguém diz claramente. Alguma coisa no olhar de Anselmo não pedia, implorava. Eu olhei para o Uber. O motorista olhava para mim pelo retrovisor, impaciente. Olhei novamente para o porteiro, e meu coração escolheu. Está bem, Anselmo, respondi. Eu não vou, mas não podia simplesmente cancelar a viagem de forma suspeita. Eduardo poderia ligar, perguntar, se irritar. Eu precisava agir com calma. Então decidi o impensável. Voltei com o Uber até a esquina. Desci discretamente e segui pelos fundos do prédio, onde quase ninguém passava naquela hora da manhã. Havia uma casinha de ferramentas, antiga, que quase ninguém usava. Ali me escondi. Me escondi como uma menina assustada, como alguém que sente que algo invisível está prestes a acontecer. E aconteceu. Fiquei ali, escondida entre caixas velhas, ouvindo o som dos carros na rua distante, até que o silêncio tomou conta do pátio. 1 hora depois, o som de pneus lentos. Uma van preta entrando sem autorização pelo portão lateral. Meu coração acelerou tanto que senti dor na costela. A van estacionou bem em frente à porta de serviço do prédio. O motorista desceu, uma mulher também, ambos vestidos de forma discreta, mas havia algo neles, algo errado,
algo frio. Eles abriram a porta traseira da van, e quando eu vi quem estava lá dentro, quando eu vi o rosto daquela pessoa, meu sangue virou gelo, minhas mãos escorregaram do chão, e eu percebi que minha vida, e a vida do meu filho, eram muito diferentes do que eu imaginava, porque aquela pessoa não deveria estar ali, e não tinha como estar ali, a não ser que a viagem tivesse outro objetivo. A van preta ficou parada por alguns segundos, silenciosa, como se estivesse aguardando um sinal invisível. Eu estava tão próxima que podia ouvir meu próprio coração pulando no peito, abafando quase todos os sons. O motorista saiu primeiro. Era um homem robusto, com barba cerrada e olhar duro. A mulher que o acompanhava era diferente, magra, postura elegante demais para alguém em um trabalho de rua, cabelo preso em um coque que parecia não se mexer nem com o vento. Mas nada disso me assustou tanto quanto o que vi em seguida. A porta traseira da van se abriu. O motorista fez um gesto para alguém lá dentro, e quando a figura saiu, senti o corpo inteiro gelar. Era Eduardo, meu filho, que naquele momento deveria estar no trabalho, ou talvez dormindo, ou fazendo o que quer que estivesse fazendo enquanto acreditava que eu estava a caminho do aeroporto. Mas não. Ele estava ali, dentro daquela van, e não estava sozinho. Ele desceu com expressão confusa e olhos vermelhos, como se tivesse chorado ou perdido o sono há dias. Seu corpo cambaleou um pouco quando pisou no chão, e o motorista o segurou pelo braço com uma firmeza que não era de ajuda, era de controle. Eu cobri a boca com a mão, tentando evitar qualquer som que denunciasse minha presença. A mulher da van olhou para o relógio, depois para o celular, depois para dentro do prédio. Ela já deve estar no aeroporto, disse a mulher, com uma voz gelada. Temos tempo. Eu senti o mundo girar. Ela, eu. Eles falavam de mim. Meu estômago se contorceu. Eduardo tentou falar algo, mas o motorista o empurrou de leve. Não abre a boca, murmurou ele. A gente faz o serviço e pronto. Depois te solta. Depois te solta. O que aquilo significava? Por que meu filho estava ali? Por que parecia ser prisioneiro? Meu corpo inteiro tremia, mas meus pensamentos começaram a se alinhar. Eduardo comprou a viagem. Insistiu para eu ir sozinha. Escolheu o horário. Chamou o Uber. Mas ele mesmo não estava indo ao aeroporto. Não estava comemorando minha viagem. Ele estava sendo levado. Escondido. Vigiado. A pergunta começou a se formar dentro de mim como tempestade. Essa viagem não foi um presente. Foi uma distração. Um desvio. Uma forma de me tirar dali, de me afastar, ou talvez algo ainda pior. A mulher olhou para o porteiro, Anselmo, que estava em pé, imóvel, observando a van com uma expressão que misturava medo e força. Ela fez um gesto para o motorista. Traz ele, vamos entrar pelos fundos. Eles começaram a levar Eduardo para dentro do prédio como se ele fosse um pacote, um objeto. Meu filho, arrastado por estranhos, entrando no prédio onde nasceu, cresceu, brincou, aquele prédio que sempre considerei seguro. Agora era cenário de algo obscuro. Então ouvi Eduardo dizer, quase num sussurro desesperado: minha mãe não pode ver isso. Eu senti meus olhos queimarem. Ele estava tentando me proteger, mesmo estando preso, mesmo estando sozinho. Sua mãe? Ironizou a mulher. Sua mãe já está longe. No máximo, ligando para você do aeroporto. O motorista riu. Depois que resolvermos isso aqui, você será liberado. Então reza para ela não voltar antes. Resolvermos isso aqui. Meu coração se apertou. O que eles iam resolver? Com quem? Com Eduardo? Eu queria correr, gritar, chamar ajuda. Mas eu sabia, com a sabedoria amarga da idade, que se eu aparecesse ali, se eles me vissem, eu me tornaria a segunda prisioneira. E talvez não tivesse a mesma chance de voltar. Por isso permaneci ali, escondida atrás de caixas velhas e uma porta entreaberta, olhando a cena com o desespero de uma mãe que não sabe como salvar o próprio sangue. A van ficou vazia. Os três entraram pelos fundos. Anselmo deu um passo atrás, como se tivesse cumprido sua parte do destino. Eu fiquei observando até o último segundo. E então, antes que sumissem completamente no corredor, Eduardo virou a cabeça, como se sentisse algo. Algo no ar, no coração.
Seus olhos correram o pátio, procurando algo ou alguém. Por um instante pensei que ele estivesse olhando diretamente para mim, e foi naquele momento que eu vi. Na mão dele, a mão que antes segurava o braço do homem, havia um envelope amassado, com o meu nome escrito. Eu quase desmaiei. Por que ele estava com algo endereçado a mim? Por que ele tentou escondê-lo do motorista? Por que ele parecia segurá-lo como o último fio de esperança? Eu sabia, eu sentia. O instinto materno, aquele que nunca falha, gritou dentro de mim. Meu filho está tentando me avisar. Meu filho está em perigo. E a viagem não era para me presentear. Era para me remover do caminho. A pergunta que restava era: quem armou tudo? E por quê? Só havia uma forma de descobrir a verdade: seguir meu filho. Mas isso significava pisar em um mundo de perigos que eu nunca imaginei enfrentar aos 72 anos. E foi assim que começou a maior virada da minha vida. Eu esperava que, com a idade, a vida ficasse mais previsível, mas naquela manhã, escondida na casinha de fundos do prédio, observando meu filho ser levado à força por duas pessoas que nunca vi na vida, percebi que ainda existiam perigos capazes de destruir tudo o que construí. Meu instinto dizia: corra. Meu coração dizia: lute. E minha alma repetia, como uma prece antiga: Helena, pense, use a cabeça. Fiquei ali quieta até a van preta ir embora. Só então saí do meu esconderijo. Anselmo ainda estava na portaria, respirando fundo, com as duas mãos apoiadas no balcão. Ele parecia derrotado, ou talvez aliviado, eu não sabia. Me aproximei devagar. Anselmo, chamei em voz baixa. Agora você vai me contar o que está acontecendo. Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras pesassem o mundo. Eu não sei tudo, dona Helena, mas o que eu sei já é suficiente para deixar qualquer mãe louca. E o seu Eduardo está metido com gente que não se deve meter. A frase entrou no meu peito com força. Meu filho jamais se envolveria com crime, Anselmo. Ele é trabalhador. Correto. Ele... Dona Helena, interrompeu ele com firmeza paternal. O crime não bate na porta pedindo permissão. Às vezes ele entra quando a gente está distraído demais para perceber. Eu senti minhas pernas fraquejarem. O que eles querem com ele? Anselmo respirou fundo. Eu só sei que nas últimas semanas, pessoas estranhas começaram a rondar o prédio. Vans, carros escuros, homens parados na esquina sem motivo. E ontem, ele olhou para os lados, aproximando-se de mim. Mas eu ouvi seu filho discutindo com alguém no telefone. Ele estava chorando. Ele dizia: por favor, não coloquem a minha mãe nisso. Meu mundo balançou. Ele tentou me proteger, murmurei. Tentou, confirmou Anselmo. Por isso ele inventou essa viagem. Ele queria que você estivesse longe hoje. Principalmente hoje. Por que hoje? Ele respondeu com algo que me fez sentir um arrepio mortal. Porque eles marcaram alguma coisa com ele, e cedo. Eu senti o ar sumir dos pulmões. Eles marcaram algo com meu filho. E a viagem para a Itália era apenas uma forma de me tirar do caminho. Meu coração apertou com uma dor que não parecia física. Eu preciso ajudar o Eduardo, disse quase sem voz. Não posso deixá-lo lá, sozinho. Anselmo segurou meus ombros. Dona Helena, isso é perigoso. É gente que não pensa duas vezes antes de machucar quem se coloca no meio. Eu sou mãe, respondi, firme. Já enfrentei coisas piores do que a própria morte. Ele fechou os olhos por um instante, vencido pela minha determinação. Então vá para o apartamento da Dona Áurea, disse ele. O de cima do meu. A janela dela dá exatamente para os fundos. A senhora vai conseguir ver o que eles pretendem fazer. E... Ele tirou algo do bolso. Leve isso. Era um celular queimado, antigo, daqueles que só servem para ligar. O que é isso, Anselmo? Um telefone sem rastreio. Se o seu tocar, corra. Um frio percorreu meu corpo. Corra para onde? Ele hesitou. Ainda não sei, mas vou descobrir. Subi as escadas com o coração na garganta. Cada degrau ecoava diferente, pesado, tenso, carregado de presságios. Quando cheguei ao apartamento da Dona Áurea, que estava viajando, usei a chave que ela sempre deixava com Anselmo. A sala estava escura. Fechei a porta. Fui até a janela, e meu corpo travou, porque lá embaixo, no pátio dos fundos, os dois indivíduos estavam com Eduardo encostado na parede. Eles não gritavam,
Não discutiam, era pior. Eles conversavam baixo, ameaças de gente fria, cruéis. A mulher dizia algo como: "Sua mãe já embarcou. Você não precisa mais se preocupar com ela." Meu peito queimava de medo e raiva. Ele respondeu: "Eu fiz o que vocês pediram. Eu entreguei. Eu ajudei. Por favor, me deixem sair disso." O homem aproximou o rosto do dele. "Você só sai disso quando disser onde está o material. Sem isso, você não vale nada." "Material? Que material? Do que estavam falando?" Eduardo balançou a cabeça, desesperado. "Eu não tenho mais nada. Eu juro. Eu não escondi nada." A mulher segurou o queixo dele. "Então, alguém está escondendo por você." Meu sangue gelou. Eu sabia o que ela insinuava. E Eduardo também. "Minha mãe não sabe de nada", gritou ele. Ela não tem nada." Os dois se olharam. "Então vamos ver", disse a mulher. Ela fez sinal para o homem, e ele se dirigiu à entrada do prédio. Meu coração quase saltou pela boca. Eles iam procurar por mim. Iam entrar no meu apartamento. Iam descobrir que eu não viajei. Iam me caçar. E se me achassem, eu seria levada como meu filho. Talvez pior. Foi nesse momento que o telefone velho, aquele celular sem rastreio, vibrou na minha mão. Anselmo. Atendi com a voz trêmula. "Dona Helena", disse ele urgentemente. "Eles estão subindo. Eles vão no seu apartamento primeiro. A senhora precisa descer agora." "Mas e o Eduardo?" perguntei, olhando pela janela enquanto os sequestradores brigavam com ele nos fundos. "Se a senhora for pega, eles usam você para fazer ele falar. E aí, ninguém sai vivo disso." Eu travei. "Então o que eu faço, Anselmo?" "Vá para o subsolo, agora, e espere por mim." Escutei passos no corredor, pesados, direcionados à minha porta. O homem estava subindo, procurando por mim. Meu coração pulsava como um tambor de guerra. Eu precisava deixar aquele apartamento. Agora, saí pela porta dos fundos. Desci a escada de incêndio com mãos trêmulas. Cada degrau parecia me aproximar do desconhecido. E quando finalmente cheguei ao subsolo, o portão do estacionamento se abriu sozinho. Uma sombra entrou, e eu congelei quando vi quem era. Porque aquela pessoa não tinha como estar ali. Não naquele momento. Não daquele jeito. E essa aparição mudou absolutamente tudo sobre o que eu achava que sabia da história. O portão do subsolo abriu devagar, rangendo como se anunciasse a chegada de um fantasma. Eu fiquei imóvel, encostada atrás de uma pilastra, meu corpo todo trêmulo, a respiração presa na garganta. Não podia voltar, não podia subir e também não podia ser vista. A sombra avançou, entrando no estacionamento. Era alguém caminhando com passos firmes, como quem sabia exatamente o que estava procurando. Eu apertei o celular velho nas mãos. Se fosse um deles, se me encontrassem ali, eu não sairia viva. Mas quando a figura saiu totalmente da penumbra, meu corpo congelou, não de medo, mas de incredulidade. "Helena", a voz saiu baixa, grave, familiar. "Meu Deus, você não deveria estar aqui." Era Ari, meu ex-cunhado, irmão do meu falecido marido. Um homem que eu não via havia quase 10 anos, e ele parecia diferente, mais envelhecido, mais duro, e carregando uma expressão de urgência que me fez estremecer. "Ari", sussurrei, "como você entrou aqui?" Ele não respondeu de imediato. Olhou ao redor, conferiu cada canto, cada carro estacionado, cada ponto cego. Depois, caminhou até mim e segurou meus ombros. "Onde está o Eduardo?" Eu recuei um passo. "Como assim, onde está o Eduardo? Você sabia que ele estava correndo perigo?" Ari respirou fundo, fechando os olhos como quem segura um peso há tempo demais. "Eu sabia, e tentei avisar, mas ele não quis me ouvir." Meu estômago revirou. Ele sabia. Meu ex-cunhado sabia que meu filho estava sendo ameaçado, e não me disse nada. Nada. "Ari, por que você está aqui?" perguntei, tentando manter a calma. "Como você entrou? Não faz sentido. Você sumiu, desapareceu da vida de todos nós. E agora aparece justamente no dia em que meu filho é levado? Me responda." Ele suspirou fundo, derrotado. "Helena, eu preciso que você confie em mim agora. Você e o Eduardo estão em perigo há meses, e eu venho tentando impedir que isso exploda. Mas as coisas pioraram. Minha visão escureceu nas bordas. Não, não pode ser. O Eduardo nunca faria algo errado. Nunca." Ari apertou os olhos, sofrendo com a minha dor. "Ele não fez, Helena. Ele caiu numa armadilha, a mesma que quase levou meu irmão. E quase levou a mim também.
Senti as pernas fraquejarem. Era demais, uma revelação atrás da outra. Meu mundo se desmontando como um castelo de cartas. Me explique, pedi, firme. De uma vez. Ele respirou fundo, encostou-se na pilastra ao meu lado e falou. Depois da morte do meu irmão, eu continuei investigando uns negócios que ele tinha começado antes de adoecer. Coisas que nem eu nem você sabíamos. Coisas perigosas, Helena. Muito perigosas. Meu coração disparou. Meu marido? Envolvido com algo perigoso? Ele não queria te preocupar, continuou Ari. Então tentou resolver sozinho, mas ao tentar sair dessa gente, ele fez inimigos. Inimigos que nunca desistiram. Eu senti uma lágrima escorrer. Está dizendo que tudo começou com meu marido? Que meu filho está pagando o preço pelos erros do pai? Ari assentiu devagar, com um pesar que parecia antigo. Eles acham que Eduardo herdou algo, documentos, provas, informações que seu marido escondeu. E então veio a frase que virou minha alma do avesso. E acham que você sabe onde está. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu? Ari, eu nunca soube de nada. Nunca. Eu sei disso, respondeu ele. Mas eles não acreditam. Por isso queriam te tirar do país hoje, para que Eduardo fosse pressionado sozinho, fora do alcance de testemunhas, fora do alcance da polícia. Meu coração parou. A viagem para a Itália não era um presente. Era um afastamento, confirmou ele. Senti as pernas bambas. Eduardo tentou me afastar da dor. Eles tentaram me afastar do caminho. E eu quase fui. Quase entrei no carro que poderia me levar direto para a morte. Ari segurou minha mão. Se você tivesse entrado naquele Uber, não estaria aqui agora. E eu jamais me perdoaria. Olhei para ele confusa. Mas, como você sabia? Como chegou aqui a tempo? Ari desviou o olhar, apertando o maxilar. Porque eu estou sendo seguido também, há meses. E hoje, quando percebi movimentação estranha perto do prédio, tive certeza de que era o dia. O dia que eles tentariam algo contra vocês. Eu respirei fundo, tentando absorver tudo. Ari, Eduardo está nos fundos do prédio, com 2 deles. Eles estão tentando fazê-lo falar. Precisamos salvar ele. Ari ergueu a mão rapidamente. Não se mova. Eles estão armados? Eu não vi armas, mas o modo como o seguram, a forma como falam com ele. Isso é pior do que arma, murmurou Ari. É certeza. Ele tirou do bolso uma chave. Venha, eu tenho uma entrada pelos túneis de manutenção do prédio. Seu marido me mostrou isso antes de morrer. A gente pode chegar nos fundos sem ser visto. Meu coração saltou. Então vamos. Ari segurou meu braço. Helena, se entrarmos ali, tudo muda. Se entrarmos ali, não tem volta. E eu preciso saber se você está pronta. Eu ergui o rosto, firme. Meu filho está lá dentro. Eu já passei da idade de ter medo. Vamos. Ari soltou um suspiro pesado, abriu a pequena porta de metal escondida atrás de um cano e me guiou por um túnel estreito e abafado que eu nunca soube que existia. Segure minha mão, disse ele, e não faça barulho. Seguimos por aquele túnel escuro, apertado, com cheiro de ferrugem e pó. O som das vozes lá fora ficava cada vez mais forte, mais próximo, mais claro, até que ouvimos a mulher gritando com meu filho. Então vai morrer todo mundo por sua causa, Eduardo. É isso? O homem respondeu. Traga ela. A mãe dele resolve isso mais rápido. Ari e eu nos entreolhamos dentro da escuridão. A frase caiu pesada como um machado. Eles iam me buscar. Agora. Ari apertou minha mão. Mantenha a calma. Eu tenho um plano, mas você terá que me obedecer sem pensar 2 vezes. E foi naquele instante, dentro de um túnel escuro, ouvindo meu filho implorar por ajuda, enquanto assassinos planejavam vir atrás de mim, que eu senti minha coragem nascer de um lugar que eu jamais imaginei ter. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. O túnel era estreito, abafado, e cada passo ecoava como se estivéssemos caminhando dentro do coração de uma fera prestes a despertar. Ari seguia na frente, firme, atento, com a respiração controlada de quem já viveu perigos que eu nem imaginava existir. Eu, atrás dele, caminhava com o coração na garganta. 72 anos. E ali estava eu, atravessando um túnel escuro para salvar meu filho de uma armadilha armada por gente cruel ligada ao passado do meu próprio marido. A vida tem ironias que parecem escritas por mãos invisíveis. Mas naquele dia, naquele túnel,
percebi uma verdade profunda. Mãe não envelhece quando o filho corre perigo. Mãe vira ferral, mãe vira muralha. Ari parou abruptamente e ergueu a mão, pedindo silêncio. À frente havia uma grade de ventilação que dava diretamente para o corredor dos fundos do prédio. Pela fresta, conseguimos ver a cena. Eduardo estava encostado na parede, ofegante, com o rosto molhado. Talvez suor, talvez lágrimas, talvez os dois. A mulher caminhava de um lado para o outro, irritada como uma pantera presa. O homem, aquele gigante de barba cerrada, falava baixo ao telefone. Sim, ela deve ter embarcado, disse o homem. Mas confere, a gente precisa ter certeza. Uma pausa. Se ela não embarcou, pode complicar. Outra pausa. Eu sei muito bem o que acontece com quem falha. Ele desligou e olhou para a mulher. O chefe quer resultado hoje. A mulher cruzou os braços. Então vamos pegar a mãe dele. Eu senti o ar sumir. Eduardo tentou reagir. Vocês não vão encostar na minha mãe. Ela não sabe de nada. Eu não contei nada para ela. A mulher riu. Um riso cruel. Um riso que parecia gostar da dor alheia. Por isso mesmo, querido, porque quem não sabe de nada costuma falar mais rápido. Eu apertei o braço de Ari. Eles querem me usar, sussurrei, para forçá-lo a falar. Ari fez um gesto de silêncio, mas seu olhar dizia tudo. Sim. A conversa continuou. A gente entrou no apartamento dela. Ela deixou a mala pronta, mas não subiu no Uber. Ou seja, ela está por perto. Meu coração congelou. Eles estavam atrás de mim. Sabiam que eu não embarquei. Sabiam que eu estava escondida. Procurem ela, ordenou o homem. E tragam. Com ela aqui... O rapaz abre a boca. Eduardo gritou. Eu não sei onde está nada. Parem com isso. O homem o empurrou. Ari segurou meu braço com força, puxando-me para trás. Helena, você ouviu. Eles vão vasculhar tudo. A partir de agora, o prédio não é mais seguro para você. Mas meu filho está lá, respondi desesperada. E por isso mesmo você não pode se entregar. Se te pegam, eles matam os dois. Minhas pernas tremiam, mas eu sabia que ele estava certo. Eu não podia aparecer. Não agora. Ari olhou para o celular velho na minha mão. Quando eu disser, você liga para esse número. Eles vão rastrear a chamada. Assim teremos localização exata deles. Mas você precisa esperar o momento certo. Momento certo? Qual momento, Ari? Ele respirou fundo. O momento em que eles se dividirem. Sem isso, não conseguimos tirar o Eduardo dali. De repente, ouvimos passos no corredor. Vários, rápidos, pesados. Estão se movendo, disse Ari. Eles vão vasculhar o prédio inteiro. É agora que precisamos recuar. Mas antes que pudéssemos retroceder, ouvimos a mulher dizer: eu vou subir, e você fica com ele. Se tentar fugir, quebra a perna dele. Meu coração parou. Parou de verdade. Eu senti o sangue sumir do rosto. Ari me puxou pelo túnel com urgência. Vamos sair por outra grade. Rápido, eles estão vindo. O túnel ecoava nossos passos apressados. Eu sentia o suor escorrer por minha nuca, misturando medo e adrenalina. Meu corpo era velho, mas minha alma estava em guerra. Quando chegamos ao final do túnel, Ari abriu outra saída, um alçapão que dava para o porão de um dos blocos antigos do prédio. Subimos em silêncio, fechamos a grade. E então ouvimos passos pesados vindo do corredor de manutenção. Eles estavam perto, perto demais. Ari, sussurrei. Eles vão nos encontrar. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Helena, olhe para mim. Eu prometi ao meu irmão que protegeria você e o Eduardo. Eu não vou falhar. Meu coração se apertou. Eu nunca soube disso. Nunca soube que meu marido deixara essa promessa. Nunca soube do peso que Ari carregava sozinho. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um som ecoou. Passos descendo a escada lateral. Ari me empurrou para trás de uma pilastra. Fique aqui, não se mexa, não importa o que acontecer. Meu coração disparava. Uma sombra apareceu. Passos lentos, calmos, seguros. Era a mulher. Ela desceu com o celular na mão, olhando para os lados com expressão irritada. Helena, sussurrei para mim mesma, fique invisível. A mulher parou exatamente diante do alçapão. A grade que acabávamos de fechar. Ela se agachou, aproximou o rosto e começou a investigar a estrutura. Meu corpo inteiro travou. Ela sabia, ela sentia,
Ela farejava rastros, e então ela tocou na grade, passou a mão, sentiu o calor do metal e disse baixinho: "Alguém abriu isso? Alguém está aqui." Meus pulmões pararam, meu coração virou pó. A mulher se levantou lentamente e deu um passo na minha direção. Mais um, mais um. Eu fechei os olhos, sentindo o pânico tomar conta, e então uma mão agarrou a mulher por trás. Rápida, forte, precisa. Era Ari. Ele a puxou com brutalidade silenciosa e colocou uma lâmina no pescoço dela. Uma lâmina pequena, mas afiada o suficiente para manter qualquer pessoa quieta. A mulher tentou reagir, mas Ari fez pressão. "Um som", disse ele com voz baixa e mortal, "e eu corto a sua garganta." Eu nunca tinha visto aquele homem assim. Aquele não era meu cunhado educado e calmo. Era outra coisa, outra versão, outra face da história que eu nunca imaginei existir. A mulher parou de se mover. "Solta", disse ela, tentando manter a postura. "Você não sabe o que está fazendo." Ari sorriu sem humor. "Eu sei exatamente o que estou fazendo, diferente de vocês." E olhando para mim, ele disse: "Helena, agora, ligue." Eu peguei o celular velho. Minhas mãos tremiam. "Ari, o que vai acontecer quando eu ligar? Eles vão vir atrás do sinal, e quando vierem, tudo vai mudar." Olhei para o celular, olhei para a mulher imobilizada, olhei para a direção onde meu filho estava, e sem hesitar mais, eu apertei o botão verde. A chamada foi feita. Ari murmurou. Começou. E assim começou o que mudaria o destino de todos nós, para sempre. O que aconteceu depois, a entrada inesperada, a traição revelada, a fuga e o ponto de ruptura. Eu conto em... A ligação feita pelo celular velho parecia emitir um som que só Ari conseguia realmente ouvir. Ele manteve a mulher imobilizada com a faca rente ao pescoço dela, sem tremer, sem vacilar, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. Meu coração, por outro lado, pulsava tão forte que eu mal conseguia respirar. "Ari", sussurrei. "Quanto tempo até eles rastrearem a ligação?" Ele respondeu sem olhar para mim. "Menos de 2 minutos." A mulher riu pelo nariz, mesmo com o fio da lâmina tocando sua pele. "Você não tem ideia no que está se metendo, velho idiota." Ari apertou levemente a faca, o suficiente para cortar a risada dela. "E você não tem ideia do quanto eu não tenho mais nada a perder." Aquela frase me atravessou como um raio. Quem era esse homem, afinal? Que versão dele eu nunca conheci enquanto meu marido era vivo? Que parte da nossa história eu nunca soube porque fui poupada? Não tive tempo para perguntas. Os passos começaram, rápidos, pesados, descendo a escada lateral. Ari me puxou imediatamente para trás de uma pilastra e empurrou a mulher para outra coluna, segurando-a com força. "Helena, fique atrás de mim. Não olhe nos olhos deles. E não fale." Assenti, engolindo o medo. O primeiro a aparecer foi o homem de barba, enorme, suado, irritado. Atrás dele vinham 2 outros, que eu não tinha visto antes, e logo depois, mais um. 4 homens, todos armados. Meu corpo inteiro gelou. Eu queria rezar, mas nem isso conseguia formular direito. "Ela está aqui", disse um deles com convicção. "O sinal veio daqui." O homem de barba rugiu. "Varram tudo." Eles se espalharam pelo subsolo, abriram portas, chutaram caixas, revistaram carros, puxaram cobertores esquecidos em bicicletas antigas. Eu via tudo com o coração estilhaçado. Qualquer movimento errado, qualquer ruído, qualquer respiração mais alta, e eles nos encontrariam. A mulher capturada tentou provocar. "Vocês são mais burros do que eu imaginava. Se tiver alguém aqui, já fugiu. Essa ligação foi planejada, idiotas." O homem de barba foi até ela, puxou seu cabelo com força. "Você mentiu sobre a velha estar no aeroporto, não foi?" Ela engoliu seco. "Eu não sabia." "Eu só segui ordens." "Ordens suas?" perguntou ele, estreitando os olhos. "Ou do seu chefe paralelo?" Ari me olhou rapidamente. Aquilo confirmava. Havia traição entre eles. A mulher tentava se livrar. "Me solta. Se você encostar mais uma vez." O homem deu um tapa tão forte que a cabeça dela virou para o lado. Eu estremeci. Ari segurou meu braço, impedindo que eu fizesse qualquer movimento impulsivo. As vozes começaram a subir. "Essa operação estava limpa até você se meter, Clara", gritou o segundo homem. Clara, esse era o nome dela.
O chefe confiava em você, gritou outro. E agora tem policial no bairro inteiro, rodando atrás de sinais estranhos. Meu coração disparou. Policial no bairro, rodando atrás de sinais. A ligação do celular. Meu Deus, talvez Ari soubesse exatamente o que estava fazendo. A briga aumentava. Os homens gritavam entre si. Os dois lados do grupo começavam a se acusar. Oh, seu idiota! Você devia ter dado fim no rapaz ontem. E vocês deviam ter garantido que a velha embarcasse. A culpa é de vocês dois. Vocês estão quebrando cadeia de comando. A risada irônica de Ari ecoou baixinho, apenas para mim. Como sempre, os criminosos quebram antes da lei chegar. O homem de barba pegou o rádio preso na cintura. Grupo 1, respondam. Silêncio. Grupo 1, agora. Nada. Ele franziu a testa. Onde estão os outros? Ari sussurrou. Helena. Agora é a hora em que eles percebem que não controlam mais nada. O rádio chiou. Uma voz alterada respondeu. Estamos cercados. Eles chegaram. É a polícia. Repito, é a polícia. O subsolo explodiu em caos. Clara gritou. Eu disse que não era para chamar atenção. O homem de barba puxou a arma. Os outros também. Ari me puxou com força, nos colocando atrás de um carro grande. Fique abaixada, disse ele. Não importa o que acontecer. Não levante. Não olhe. O pânico tomou conta. Gritos, correria, armas sendo engatilhadas. E então, a voz veio como um trovão. Polícia, larguem as armas, agora! O eco da voz preencheu o subsolo inteiro. A mulher capturada, Clara, tentou correr. Um tiro acertou o chão ao lado dela. Ela congelou. Os homens armados se viraram para todas as direções, procurando saída, mas não havia nenhuma. O portão da frente estava bloqueado. As escadas estavam cercadas, as passagens laterais fechadas. Era uma ratoeira. E eles finalmente perceberam que eram os ratos. O homem de barba gritou. Quem traiu a gente? Outro respondeu. Eu não sei. Não era para a polícia aparecer hoje. Clara olhou para Ari. Foi você. Você chamou eles. Você entregou tudo. Ari sorriu. Já estava na hora, Clara. Foi então que um dos homens viu um movimento atrás do carro onde eu estava escondida. Um pedacinho da minha saia. Um pedaço solto de tecido azul. Ele gritou. A velha tá ali. Meu coração parou. O homem levantou a arma. Ari reagiu primeiro. Ele se jogou sobre mim, empurrando-me para o chão, cobrindo meu corpo como um escudo humano. O tiro ecoou tão alto que meus ouvidos uniram. Ari gemeu baixo. Ari! Gritei. Mas antes que o pior acontecesse, uma explosão de luz tomou o subsolo. Gás, luzes, projetores, explosão tática. E então, em frações de segundo, a polícia invadiu. Deita no chão. Agora, arma no chão. Não se mexe. Polícia Federal. Mais tiros, mais gritos. Mas agora para o alto. A mulher correu. Foi imobilizada. O homem de barba tentou atirar novamente. Foi derrubado por 3 agentes. Os outros 2 foram rendidos no ato. O subsolo virou um campo de guerra, mas um campo onde o lado do bem chegou primeiro. Ari respirava com dificuldade em cima de mim. Você está ferido? Gritei. Ele sorriu fraco. Só de raspão. É o preço de proteger o que seu marido me pediu. Minhas lágrimas caíram, mas eu não podia parar. Eu precisava saber. E o Eduardo? Onde está o meu filho? Eles estavam com ele. Antes que Ari respondesse, uma voz atrás de mim, trêmula, fraca, mas viva, disse: Mãe? Eu virei, e ali estava ele, Eduardo, cercado por 2 policiais, mas vivo. Meus joelhos fraquejaram. Eu o abracei com toda a força que os meus 72 anos ainda carregavam. Ele chorava. Eu chorava. E Ari, apesar da dor, sorriu. Mas essa era apenas a primeira parte da verdade. Porque a revelação final, a verdadeira razão de tudo, ainda estava por vir. Eu abraçava Eduardo com tanta força que minhas mãos tremiam. Não havia palavra capaz de descrever o alívio de sentir meu filho vivo, respirando, quente, com o coração pulsando contra o meu peito. Mas mesmo naquele abraço que deveria ser só amor, eu sentia medo. Medo dos homens algemados no chão, medo das sirenes ecoando no pátio, medo do olhar que Eduardo direcionava para mim.
um olhar misto de culpa, dor e segredo. Ari se apoiava na parede, pressionando o ombro ferido, enquanto um policial o ajudava a ficar de pé. Precisamos levá-los para a superfície, disse o policial comigo e com Eduardo. O prédio está sendo totalmente cercado. É para a segurança de vocês. Eu assenti, ainda segurando a mão do meu filho. Ari fez um gesto sutil para mim, como se dissesse: calma, ainda não acabou. Subimos a rampa do subsolo lentamente, cercados por agentes. O sol entrava pelas grades do portão como se iluminasse o fim de uma noite que durou tempo demais. Quando chegamos ao pátio interno do prédio, Eduardo parou. Parou de repente, como se um peso invisível tivesse se agarrado às costas dele. Eduardo! Chamei preocupada. Ele me olhou. E ali, naquele olhar, havia algo que eu não sabia decifrar. Não era só medo. Não era só trauma, era algo mais profundo, algo que quebrava o coração de uma mãe. Ari caminhou até nós, segurando o ombro ferido. Diga a ela, Eduardo, murmurou. Acabou. Agora você precisa contar. Os policiais se afastaram, dando espaço para nós três. Eduardo respirou fundo. Eu via seu peito subir e descer com dificuldade, como se o ar estivesse rasgando ele por dentro. Mãe, disse ele com a voz falhada. Nada disso era para ter chegado até a senhora. Eu tentei tanto impedir. Eu toquei o rosto dele, enxugando sua lágrima. Meu filho, só me diga. O que eles queriam? O que você tinha? Ele engoliu Abaixou seco. O olhar. Depois levantou determinado. A culpa é minha, mãe. Eu mexi no que não devia. Eu descobri coisas que não devia. E agora, eu preciso assumir isso. Ari balançou a cabeça. Não, Eduardo. A culpa não é sua. É de quem começou tudo, muitos anos atrás. Meu coração se apertou. Ari, o que você está dizendo? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta trancada dentro dele por décadas. Helena, sua voz saiu baixa. Eu preciso te contar algo sobre o seu marido. O quê? Sobre o Antônio. Eduardo virou o rosto. Ele já sabia. Meu mundo parou. Ari se aproximou e falou calmamente, como quem precisa romper um silêncio perigoso. O Antônio não trabalhava só com contabilidade. Ele descobriu uma rede de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de verba, coisas enormes, coisas que envolviam gente grande. Eu levei a mão ao peito. Não, meu marido nunca se meteria nisso. Ele era honesto. Ari assentiu. Justamente por isso. Ele não fez parte, ele descobriu. E tentou denunciar. Meu corpo tremia. Minhas pernas pareciam desaparecer. Eduardo enxugou o rosto. Mãe, quando o pai ficou doente, ele não estava só doente. Ele estava sendo ameaçado. Por isso ele mudou. Por isso ele escondia coisas. Ele estava tentando proteger a gente. Eu senti um nó dentro da garganta. Tudo começou a se encaixar. As noites insones do meu marido, as conversas baixas, os bilhetes rasgados no lixo, a caixa trancada que ele nunca deixou eu abrir. Ari continuou. Antes de morrer, ele deixou comigo uma cópia de tudo o que tinha descoberto e me fez prometer que protegeria vocês, que não deixaria isso cair nas mãos erradas. Mas eles descobriram que o Eduardo também sabia de algo. Eu olhei para o meu filho, chocada. Eduardo, você sabia? Ele se encolheu. Eu encontrei a caixa do pai, anos depois. Eu li tudo. E tentei entregar anonimamente para a polícia. Meu coração parou. Meu filho, por que não me contou? Porque eu queria te poupar, mãe. Meu pai tentou te poupar, e eu fiz o mesmo. Lágrimas caíram dos meus olhos. Eduardo continuou. Mas eles descobriram que a entrega veio daqui, e acharam que eu tinha mais coisa. Eu não tinha. Então começaram a me seguir, a me ameaçar, a me pressionar. Eu tentei negociar, só para te manter longe. Ele tapou o rosto com as mãos. E quando eu não consegui mais, tentei te mandar para longe, para a Itália, para que você saísse do caminho deles. Eu só queria te proteger. Eu puxei as mãos dele para baixo e segurei seu rosto. Meu filho, você nunca precisou carregar isso sozinho. Nunca. Ari respirou fundo. Helena, ainda não acabou. Eles vão querer os arquivos completos, e agora que sabem que você não embarcou, podem tentar outra vez. Eu congelei. Outra vez? Mas eles foram presos. Ari balançou a cabeça. Esses eram apenas executores.
Os peões, o verdadeiro mandante, o chefe por trás de tudo, ainda está solto. O mundo pareceu se inclinar. Eduardo me segurou. Mãe, o que fizemos hoje não acaba aqui. Tem alguém muito maior por trás. Alguém com poder, com dinheiro, com conexões. Meu coração disparou. Quem? Quem faria isso com nossa família? Ari ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: é alguém que você conhece. Alguém que você jamais desconfiaria. Meu corpo recuou um passo. Quem, Ari? Quem é o mandante? Ari olhou para mim, depois olhou para Eduardo, depois para o chão, e então, finalmente, ele disse o nome que fez minha alma estremecer, o nome que eu nunca esperava ouvir, o nome que mudaria tudo. O mandante é alguém que esteve na sua casa muitas vezes, Helena. Alguém em quem você confiou. O mandante é o advogado do Antônio, o Dr. Sérgio. Eu parei de respirar. Dr. Sérgio, o homem que cuidou do inventário do meu marido. O homem que me consolou no velório. O homem que sempre me tratou como minha querida Helena. O homem que visitou minha casa mais vezes do que meu próprio filho. Ari confirmou com um olhar triste. Ele é a mente por trás de tudo. Ele queria os arquivos. Queria destruir qualquer prova do passado. Queria se livrar de vocês dois. E, se possível, queria que desaparecessem sem deixar rastro. Eu senti o chão sumir. Eduardo me abraçou antes que eu caísse, mas a revelação não terminou ali. Ari completou. E ele respirou fundo. Ele está vindo, agora, para terminar o que começou. Eu senti meu estômago girar, meu corpo pesar, como se estivesse sendo puxada para dentro de um buraco escuro. Tudo ao meu redor ficou distante. O barulho das viaturas, as vozes dos policiais, até o vento sumiu. Eu só conseguia ouvir o nome dele ecoando na minha mente. Sérgio. 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 O homem que entrou na minha casa tantas vezes, tomou café comigo, guardou minhas chaves quando eu esquecia, me consolou depois da morte do meu marido. Um homem que eu tratava como parte da família. Não, não pode ser ele, murmurei, quase sem voz. Ele sempre foi tão gentil, carinhoso, atencioso. Ari colocou a mão no meu ombro. É exatamente assim que esses homens agem, Helena. Eles se aproximam, eles se infiltram, eles criam confiança para destruir quando convém. Meu peito ardia. Mas por quê? O que ele ganha com isso? Ari respirou fundo. Porque seu marido descobriu a corrupção dentro da empresa deles. Porque seu marido reuniu provas. E porque o Dr. Sérgio era o contato interno, o responsável por apagar rastros, o homem que assinava documentos falsos, o homem que alimentava o sistema. Eu comecei a tremer. Então, ele matou o Antônio? Ari hesitou por um segundo. O tipo de silêncio que diz mais do que palavras. Depois respondeu. Ele não puxou o gatilho, mas acelerou tudo o que tirou a vida dele. Inclusive o medo. Inclusive as ameaças. Eu fechei os olhos com força. Meu marido morreu com medo. Com segredos. Protegendo a mim e Eduardo. E eu nunca soube. Quando abri os olhos novamente, vi Eduardo pálido, como se estivesse segurando as próprias entranhas para não desmoronar. Mãe, disse ele, eu tentei tanto não envolver você. Eu toquei seu rosto. Você não tem culpa de nada, meu filho. Quem tem culpa são esses homens que brincam com vidas como se fossem papéis. De repente, o rádio de um dos policiais chiaram. Equipe Alfa para Equipe Bravo, conferido. Dr. Sérgio abandonou o escritório, se deslocando em direção ao endereço da família. Repito, destino confirmado, em rota para o prédio. Meu coração congelou. Os policiais se aproximaram imediatamente de nós. Precisamos levá-los para dentro, agora, disse o agente. Ele sabe que a operação falhou. O próximo movimento dele será eliminar testemunhas. Testemunhas. Eu, Eduardo, Ari. Ari se colocou na frente, firme. Ela não vai voltar para dentro do prédio. Ele conhece cada canto, cada saída. Ele mandou instalar as câmeras. Ele tem acesso aos painéis internos. Os policiais se entreolharam. Um deles falou. E tem mais. Interceptamos uma chamada. O Dr. Sérgio está vindo com reforço. Uma segunda equipe. O terror tomou conta do meu corpo. Então para onde vamos? Perguntei, a voz frágil. O policial respondeu. Para um ponto seguro. Mas precisamos sair agora. Eduardo segurou minha mão. Mãe, não solta de mim. Por nada. Eu apertei a mão dele. Nunca.
Começamos a caminhar em direção à saída lateral do prédio, cercados por agentes federais. Mas Ari parou de repente, parou seco. Não, não saiam por aqui. Os policiais olharam para ele com estranhamento. Por quê? Perguntou o agente. Ari apertou os olhos como se reconstituísse um mapa mental. Porque o Sérgio não é burro. Ele sabe que vocês escolhem sempre a saída mais rápida. E ele vai interceptar aqui, nesta porta. Ou nas duas vias principais. Os policiais trocaram olhares tensos. Um deles perguntou: então qual saída você sugere? Ari deu um meio sorriso cansado. Aquela que ninguém usa, nem ele, nem vocês. Ele olhou para mim. A Helena sabe qual é. Eu franzi o senho, confusa, mas em segundos lembrei. Atrás da lavanderia comunitária, havia uma porta velha, trancada, que dava para um corredor externo abandonado, uma saída de incêndio que ninguém usava desde os anos 80. Totalmente esquecida, totalmente invisível. A porta do bloco antigo, sussurrei. Ari assentiu. Essa mesma. O policial federal concordou. Perfeito. Ele não vai prever essa rota. Vamos. Nos movemos rápido. Eduardo do meu lado. Ari logo atrás, mancando, mas forte. Os policiais armados, atentos. Passamos pela lavanderia comunitária, pelo corredor estreito, pelo piso rachado. E então, chegamos. A porta estava ali, enferrujada, esquecida, quase parte da parede. O policial tentou girar a maçaneta. Nada. Está trancada. Ari pegou uma chave antiga do bolso. Não está mais. Eduardo arqueou a sobrancelha. Você tinha essa chave? Desde quando? Desde que seu pai me deu. Respondeu Ari. Ele sabia que um dia isso poderia ser necessário. A chave girou. A porta abriu com um estalo que ecoou como tiro. Atrás dela, um corredor estreito, cheio de poeira, mas completamente funcional. O policial fez sinal. Vamos, mas antes que dessemos o primeiro passo, o som ecoou no pátio. Um carro freando bruscamente, portas batendo, passos rápidos, vozes. Uma voz que eu conhecia, uma voz que me arrepiou dos pés à cabeça. Helena! Eduardo! Ecoou forte. Saiam daí agora, eu só quero conversar. Era ele, o advogado, Dr. Sérgio, chegando, com outros homens. E ele gritou: eu tentei avisar vocês, mas agora vocês me obrigam a outras medidas. Eduardo me puxou para o corredor. Ari fechou a porta velha atrás de nós, e antes da porta bater completamente, eu ouvi um tiro do lado de fora, e então outro, e outro. O corredor escureceu. A respiração de todos acelerou. O mundo virou um labirinto, e a luta pela nossa sobrevivência entrava em seu momento mais terrível. A porta velha se fechou atrás de nós com um estrondo abafado, como se estivesse selando o passado de um lado e o perigo do outro. No corredor estreito, a luz fraca e amarelada revelava o mofo nas paredes e fios antigos pendurados. A respiração de todos ecoava, pesada, irregular, como se estivéssemos dentro do pulmão de um gigante adormecido. Ari ia à frente, com uma mão pressionando o ombro ferido e a outra segurando uma lanterna pequena. Eduardo caminhava ao meu lado, nervoso, com os olhos atentos a cada sombra. Os policiais vinham logo atrás, armas em punho, silenciosos como predadores à espreita. O som dos tiros lá fora diminuía, mas não cessava. O advogado estava lá. Dr. Sérgio, o homem que por anos me tratou como família. O homem que me ofereceu conforto enquanto enterrava meu marido. O homem que agora gritava meu nome como uma presa que escapou. Assim que entramos no corredor, um policial falou baixo. Precisamos nos mover rápido. Eles podem encontrar outra entrada. Ari concordou. Este corredor tem um desvio à esquerda. Leva a uma saída lateral que dá para o terreno baldio da construção abandonada. Se chegarmos lá, conseguimos despistá-los. Eu sentia meu coração martelar no peito, mas também sentia algo mais. Raiva. Raiva de ter sido enganada. Raiva de ver meu filho correndo risco por algo que nunca pertenceu a ele. Raiva de ter confiado cegamente em um homem que sorria enquanto traçava minha destruição. Eduardo percebeu meu silêncio. Mãe, você está bem? Não, respondi, sem rodeios. Mas eu vou ficar, porque agora eu sei quem é meu inimigo. Ari virou ligeiramente o rosto para mim, um brilho quase orgulhoso nos olhos. É isso que nos mantém vivos, Helena. A verdade. Andamos cerca de 20 metros quando o corredor fez uma curva acentuada. Ari ergueu a lanterna e iluminou uma porta de metal enferrujada.
É aqui. O policial tentou abrir a porta, mas ela não cedeu. Travada, murmurou ele. Ari empurrou. Nada. Eduardo tentou. Nada. A porta parecia ter sido selada por décadas. Deixa eu tentar, disse Ari, afastando-se um pouco. Ele apoiou o corpo, respirou fundo e deu um chute seco bem na fechadura. A porta vibrou, mas não abriu. Mais forte, disse Eduardo. Vai, Ari. Ari enrijeceu o corpo, preparou o segundo golpe. Mas antes que ele chutasse, ouvimos um som que gelou meu sangue. Vozes, vozes ecoando dentro do próprio corredor, atrás de nós. Eles entraram, sussurrou o policial. Temos segundos. Ari bateu novamente a porta. 1, 2, 3 vezes. A cada golpe, as vozes ficavam mais claras. Eles estão aqui. Eu vi luz. Sigam o corredor e acharão a velha. Senti meu corpo estremecer. Velha, era assim que eles me chamavam. Era assim que me enxergavam. Ari virou para os policiais. Segurem a retaguarda. Então olhou para mim. Helena, se esconde atrás daquele pilar. Se algo acontecer, você corre. Eu não vou deixar vocês, respondi. Não é escolha, disse ele, sério. É sobrevivência. Eduardo segurou meu braço. Mãe, por favor. Eu recuei alguns passos, mas não desgrudei os olhos deles. Os policiais apontaram suas armas para o corredor escuro atrás de nós. As sombras se aproximavam. Gritos ecoavam. Acharam a saída. Eles não vão longe. Preparem-se. Ari deu o último chute. A porta estourou, devagar, rangendo, vencida. Atrás dela, um corredor ainda mais estreito, mais livre. Ari virou-se para mim. Helena, agora! Eu corri até eles. Eduardo segurou minha mão e me puxou para dentro do novo corredor. Os policiais recuaram, ainda apontando. Vão! Disse um deles. Nós seguramos eles aqui. Não! Gritamos eu e Eduardo ao mesmo tempo. Mas era tarde. Do outro lado do corredor, as sombras ficaram nítidas. Homens armados surgiram, avançando como animais raivosos. Os policiais puxaram o gatilho. O som engoliu tudo. Tiros, estilhaços, gritos e o cheiro de pólvora em um corredor pequeno demais para tanta morte. Eduardo me puxou mais fundo. Ari me empurrou por trás. Corra, Helena! Eu corria, mas meu peito parecia se rasgar. Os tiros continuavam atrás de nós. Aos poucos, fui ouvindo menos vozes dos bandidos e mais silêncios entre os policiais. Um silêncio que me fez entender. Eles estavam sendo vencidos. Ari segurou meu braço. Não olha para trás. Não olha. Mas eu olhei. Por um segundo apenas, e vi a cena que nunca vou esquecer. Um dos policiais caído, o outro ainda atirando, e atrás deles, uma figura entrando no corredor. Calma, lenta, elegante. O advogado, Dr. Sérgio, o olhar frio, a gravata torta, as mãos limpas, como alguém que nunca suja as próprias mãos, mas manda sujar as dos outros. Ele me viu e sorriu. Um sorriso que não tinha alma. Helena, ecoou ele, você sempre confia nas pessoas erradas. Eu virei o rosto e corri. Corri como se fosse uma menina. Corri como se a morte estivesse no meu calcanhar. Corri por mim, por meu filho, por meu marido. Corremos até a saída do corredor, até ver a luz fraca entrando pelo teto rachado da construção. Ari chutou uma porta enferrujada. Ela abriu parcialmente. Entramos por ela com dificuldade e, do lado de fora, a luz bateu em nossos rostos. Estávamos no terreno baldio, mas estávamos longe de seguros, porque atrás de nós, a voz dele ecoou novamente. Não adianta correr, Helena. Você vai me dar o que eu quero. E naquele instante, pela primeira vez, eu senti que Dr. Sérgio não queria só os arquivos. Ele queria a mim. E não por ódio, mas por algo que eu ainda não sabia. Uma verdade que mudaria tudo no capítulo seguinte. O terreno baldio parecia um deserto de concreto quebrado, com restos de madeira, pedaços de tijolos, sacos de cimento rasgados, e um silêncio que assustava mais do que qualquer tiro. O sol batia forte por entre as brechas das paredes derrubadas. Eu respirava com dificuldade, sentindo meu coração bater na garganta. Eduardo segurava meu braço, preocupado. Ari vinha atrás, mancando, mas vigilante. Precisamos continuar andando, disse Ari. Ele não vai esperar. Eu sabia exatamente de quem ele falava. Do homem que, anos atrás, apertou minha mão e me chamou de minha querida Helena. O mesmo que hoje mandava matar meu filho.
O mesmo que saiu da sombra do subsolo com um sorriso de quem nunca perdeu um jogo. O Dr. Sérgio. Meus olhos ardiam só de lembrar da voz dele. Helena, você sempre confia nas pessoas erradas. Aquela frase me perseguia como um eco dentro da alma. Seguimos pelo terreno, desviando de ferros expostos, até que chegamos a um muro baixo. Ari empurrou uma placa solta e abriu passagem para nós. Rápido, disse ele, não temos muito tempo. Ao atravessar, entramos em outro pátio abandonado, desta vez pertencente a uma fábrica antiga. Janelas quebradas, galpões vazios, portões enferrujados. Eduardo olhou ao redor. Mãe, me desculpa, eu nunca quis te colocar nisso. Eu toquei o rosto dele com carinho. Você não me colocou em nada, meu filho. A vida sim. E agora? Vamos sair juntos. Mas antes que pudéssemos dar mais um passo, um som metálico ecoou atrás de nós. Clank, viramos. Um homem armado apareceu no portão que havíamos acabado de atravessar. Depois outro. E outro. E então, ele. Dr. Sérgio. Ele caminhava devagar, elegante, como se estivesse entrando em um jantar, não caçando uma mulher de 72 anos e seu filho. Sérgio parou a poucos metros de nós, ajeitou o paletó e disse: Helena, Helena, por que correr tanto? Você vai se machucar. Eduardo se colocou na minha frente, como um escudo humano. Não toca nela! Gritou meu filho. Sérgio riu baixo. Tocar nela? Meu querido, eu protegi sua mãe por anos. Sabia disso? Ou ela nunca te contou? Eu travei. O que você está dizendo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele abriu os braços, teatral. Ah, minha querida, acha que o Antônio fez tudo sozinho? Acha que seu marido, um contador simples, descobriu corrupção na empresa sem ajuda? Quem você acha que deu as primeiras pistas para ele? O chão pareceu sumir sob meus pés. Você? Perguntei horrorizada. Claro, respondeu ele. Eu queria derrubar o verdadeiro chefe. Seu marido foi útil. Ingênuo, mas útil. Meu estômago revirou. Então por que você fez isso com a gente? Sérgio caiu na risada. Porque o Antônio se apaixonou pelo heroísmo. Esqueceu quem realmente mandava. Passou dos limites. E quando eu pedi para ele entregar os documentos, ele se recusou. Ari avançou um passo. Você matou ele. Eu me defendi, corrigiu Sérgio friamente. Ele ameaçou me expor. E então, o destino fez sua parte. Uma doença súbita, um enfraquecimento rápido, e vocês nunca suspeitaram. Eu tremia da cabeça aos pés. Sérgio continuou. Depois que ele morreu, procurei o que ele escondeu. Não achei. Descobri que alguém pegou. E logo percebi que havia 2 suspeitos. Você, Helena, e você, Eduardo. Ari cerrou os punhos. Você está atrás dos arquivos há anos. Você destruiu essa família inteira por causa disso. Sérgio sorriu. Arquivos, Ari? Eu não quero arquivos. Eu quero poder. E quem controla a verdade, controla tudo. Eduardo deu um passo à frente. Eu nunca tive nada. Eu já disse. Meu pai não me deixou nada. Não? Disse Sérgio, inclinando a cabeça. Então por que fugiu? Por que não me entregou a caixa quando eu pedi? Eu olhei para meu filho, confusa. Eduardo, que caixa é essa? Ele respirou fundo. Mãe, eu não sabia se era seguro entregar para o Sérgio. O pai confiava nele, mas ao mesmo tempo escondia dele. Então eu mantive comigo. Sérgio bateu palmas, sorrindo com orgulho perverso. Claro que manteve. E agora? Agora você vai me dar. 2 homens armados se aproximaram. Ari puxou um canivete pequeno, mas afiado. Chega, se encostar neles, eu juro que faço vocês sangrarem até o chão. Sérgio suspirou. Ari, sempre tão dramático. Você envelheceu mal. E você envelheceu podre, respondeu Ari. Os homens armados levantaram as armas. Eu segurei o braço de Eduardo. Não, por favor, não. Sérgio ergueu o dedo. Abaixe. Os homens obedeceram. Eu não entendia nada. Sérgio, por que está fazendo isso? Perguntei. De verdade? Ele caminhou até ficar a poucos passos de mim. Seus olhos, tão frios quanto a van que apareceu de manhã, me atravessaram como gelo. Por que, Helena? Quem tem a prova, tem o poder. E quem tem o poder, nunca perde. Ele respirou fundo. E sim, eu ainda acho você uma mulher extraordinária. Mas extraordinária ou não, se não me der o que quero, eu vou começar pelo seu filho. Eduardo apertou minha mão. Não, mãe, não entregue nada, por favor. Sérgio estendeu a mão para mim.
A chave, agora. Que chave? Perguntei desesperada. A chave que seu marido te deixou. A chave que você nunca soube usar. A chave que abre o cofre onde ele escondeu tudo. Minha cabeça rodou. Eu não tenho chave nenhuma. Tem sim, disse Sérgio com um sorriso cruel. E está com você neste momento. Eu olhei para minhas mãos, vazias, para minha bolsa, leve, para meu pescoço, e então entendi. O colar. O colar simples que meu marido me deu no primeiro aniversário de casamento. Um pingente pequeno de metal. Eu nunca o tirei. Sérgio apontou. É esse. Sempre foi esse. Minha mão tremia quando toquei no pingente. Eduardo gritou. Mãe, não! Ele vai matar a gente de qualquer jeito. Ari avançou meio passo. Helena, escute seu filho. Mas naquele momento, uma voz gritou atrás de nós. Ninguém se mexe, Polícia Federal. Um grupo de agentes surgiu pelo lado oposto do terreno baldio. Sérgio recuou, surpreso. Os homens armados apontaram as armas. E eu ouvi o policial gritar. Dona Helena, deite-se no chão, proteja-se agora. Sérgio olhou para mim, e o ódio brilhou nos olhos dele. Mas o pior ainda estava por vir. Porque antes que eu pudesse me abaixar, antes que a polícia avançasse, a voz dele sussurrou. Helena, se eu cair hoje, você cai comigo. E tudo explodiu em caos. O mundo explodiu diante de mim. A polícia avançou pelos dois lados. Os homens de Sérgio puxaram as armas. Ari me empurrou para trás. Eduardo se colocou na minha frente. E o advogado, aquele homem que por anos fingiu ser nosso amigo, recuou um passo, estreitando os olhos, como quem avalia todas as saídas possíveis e calcula exatamente quantas vidas limpará do caminho se for necessário. Não atirem, gritou um dos policiais. Tem civis no meio. Mas os homens de Sérgio não obedeceram. O primeiro tiro estourou como trovão. Ari puxou Eduardo e me arrastou para trás de um bloco de concreto quebrado. Agachei-me, cobrindo a cabeça com as mãos, sentindo os estilhaços voarem como areia grossa. A respiração do meu filho batia contra minha nuca, rápida, assustados, viva. Ari ficou na beira da proteção, observando, calculando, protegendo como um animal ferido, mas indestrutível. Os policiais gritavam comandos. Os criminosos respondiam com tiros. E no centro de tudo, ele, Sérgio, parecia a única pessoa calma naquele campo de guerra. Ele caminhava devagar entre os pedaços de parede derrubada, como se os tiros não fossem para ele, como se soubesse que o destino ainda lhe devia mais alguns minutos vivo. Sua voz cortou o ar. Helena, você não tem para onde ir. Não se iluda. Sem a chave, eles não têm nada. Ari se virou para mim. Ele quer que você se entregue. Se fizer isso, ele mata você. Se não fizer, ele tenta te caçar. Mas com a polícia aqui, ele está encurralado. Ari, sussurrei. E se ele fugir? Ari ficou em silêncio. Eu entendi. Se Sérgio escapasse dali, ele não desistiria. Voltaria por Eduardo. Voltaria por mim. Voltaria até conseguir destruir o último fio que meu marido tinha deixado no mundo. Outro tiro atingiu o bloco de concreto atrás de Ari, fazendo poeira subir. Eduardo puxou meu braço. Mãe, por favor, eu preciso te dizer uma coisa. Eu me virei para ele ofegante. O que, meu filho? Ele respirou fundo, muito fundo. A chave que ele quer, o pai não deixou escondida. Meu coração disparou. Eduardo continuou. O pai me deu o conteúdo quando eu tinha 15 anos. E me disse que, se um dia algo acontecesse com ele e as pessoas certas viessem atrás, era para eu confiar apenas em uma pessoa. Em quem? Perguntei, tremendo. Eduardo segurou minha mão. Em você, mãe. Eu travei. Mas eu nunca recebi nada. Ele nunca me entregou nada. Eduardo abaixou a cabeça. Porque o pai disse que você não sobreviveria ao peso da verdade. Que proteger você era mais importante do que derrubar eles. Ari completou. E por isso, o Antônio deixou comigo uma cópia, e outra com seu filho. E a chave não abre cofre nenhum. Minhas mãos tremiam. Então o que ela abre? Eduardo me encarou nos olhos. Nada, mãe. Ela não é chave. É apenas símbolo. Um disfarce para enganar quem tentasse te pressionar. O mundo girou. Então, o Sérgio passou anos atrás de um pingente que não abre nada? Ari assentiu. E isso deixa ele mais perigoso, porque agora ele sabe que não é chave nenhuma.
e vai tentar pegar o conteúdo diretamente do Eduardo. Me senti sufocar. E onde está esse conteúdo, Eduardo? Ele respirou fundo. Com o Ari. Eu travei. Olhei para Ari. Com você? Ari assentiu. Trancado há anos, em um local que nem Sérgio e nem seus homens imaginam. E agora? Agora que eles sabem que você não viajou, agora que Eduardo sobreviveu ao sequestro, o jogo acaba aqui. Antes que eu pudesse reagir, outro tiro ecoou tão perto que senti o calor rasgar o ar. Sérgio apareceu entre duas paredes quebradas, segurando uma arma, olhos fixos em mim. Helena, você acha que isso é um jogo? Ele apontou a arma diretamente para mim. Totalmente exposto, totalmente decidido, totalmente louco. Eu não conseguia respirar, não conseguia mandar meu corpo se mover. Entregue a chave! Agora! Ou eu estouro sua cabeça! Eduardo gritou. Não, ela não tem nada. É você quem não entende nada. Sérgio virou a arma para ele. Então você morre primeiro. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu me joguei na frente do meu filho e gritei. Se quer me matar, mate, mas não encoste no meu filho. O rosto de Sérgio se contorceu em raiva pura. Ele puxou o gatilho, mas não houve tiro. Ari surgiu por trás de Sérgio como um raio, não com uma faca, não com violência. Com um movimento rápido e preciso, ele agarrou o braço do advogado, torceu o punho e a arma caiu no chão. Sérgio virou-se para lutar, mas 3 policiais surgiram ao mesmo tempo e o imobilizaram com brutalidade. Ele caiu de joelhos urrando, cuspindo ódio. Malditos! Vocês não sabem com quem estão mexendo. Vocês são nada, nada! Ari se aproximou dele, olhou nos olhos daquele homem que destruíra a vida de tanta gente e disse: agora você sabe com quem estava mexendo. Os policiais algemaram Sérgio no chão, pressionando o rosto dele contra o cimento quebrado. Você está preso pelos crimes de corrupção, homicídio indireto, tentativa de sequestro, extorsão e formação de quadrilha. Tem direito de ficar calado. Eu desabei no chão. Meus joelhos já não sustentavam nada. Eduardo me segurou pelos ombros, chorando. Mãe, acabou, acabou. Ari se ajoelhou do meu outro lado. Helena, você conseguiu. Seu marido ficaria orgulhoso. Eu levei a mão ao peito, sentindo o peso de anos finalmente se dissolver. Mas enquanto eu respirava fundo, tentando entender que estávamos vivos, percebi uma coisa. Ainda faltava um último capítulo. A última verdade. O fechamento da minha vida antes de poder seguir em paz. O terreno baldio parecia outro depois da prisão de Sérgio. O ar era mais leve, mesmo que impregnado de poeira e cheiro de pólvora. Os policiais recolhiam armas, algemavam os cúmplices, tiravam fotos. Mas eu só conseguia olhar para o meu filho. Eduardo chorava silenciosamente, as mãos tremendo, o rosto marcado por dias, talvez meses, de medo acumulado. Eu segurei o rosto dele. Terminou, meu filho. A gente venceu. Ele sorriu fraco. Mãe, eu achei que ia te perder. Eu beijei sua testa. Nunca mais pense isso. Nós viemos ao mundo para caminhar juntos, mesmo quando tentam separar a gente. Ari se aproximou, apoiado por um policial. Seu ombro sangrava, mas ele sorriu. Um sorriso humilde, cansado, cheio de significado. Helena, disse ele, agora você precisa saber de tudo. Respirei fundo. Depois de tantos choques, eu me sentia pronta para ouvir qualquer verdade. Pode falar, Ari. Ele se sentou ao meu lado, como fazia quando me consolava na varanda, anos atrás, no luto pelo meu marido. O Antônio sabia que estavam perseguindo ele, e também sabia que você não suportaria viver com medo. Por isso, ele me chamou. Me contou tudo e me pediu para proteger vocês dois se algo acontecesse. Eu apertei sua mão. E você fez isso, Ari, mesmo que eu não soubesse. Mesmo que parecesse que você tinha sumido, ele baixou os olhos. Eu não queria envolver você. Se eu aparecesse demais, eles perceberiam e te colocariam como alvo. Então me escondi, segui de longe e esperei o dia certo para agir. Uma lágrima caiu dos meus olhos. Por tantos anos eu achei que estava sozinha, mas nunca estive. Eduardo respirou fundo. Ari, me perdoa por ter desconfiado de você. Ari sorriu. Você fez certo, garoto. Na sua posição, eu faria o mesmo. Ele então olhou para mim com um brilho mais suave. Helena,
O Antônio te amava, mais do que você imagina. Ele deu a própria vida tentando garantir que você nunca fosse tocada por essa gente. E mesmo falhando em parte, ainda assim conseguiu te manter viva o suficiente para ver a justiça acontecer. Meus olhos se encheram. Durante anos, eu carreguei uma dúvida silenciosa: se meu marido tinha desistido da vida, ou se algo maior havia acontecido. Agora eu sabia. Ele lutou, ele resistiu, ele protegeu. E de algum modo, de um jeito quase invisível, ele continuava protegendo. Um policial se aproximou. Dona Helena, a senhora e seu filho precisam ir à delegacia prestar depoimento. Mas fiquem tranquilos. Agora vocês estão sob proteção total. Eduardo assentiu. Ari respirou fundo. Eu vou com vocês. O policial concordou. Ele vai também. É peça-chave de tudo isso. Antes de ir, olhei uma última vez para o terreno baldio, o lugar onde meu mundo quase acabou e onde ele renasceu. Porque foi ali, entre paredes quebradas, que eu descobri. A gente só entende a própria força quando a vida decide nos testar. A delegacia foi longa, cansativa, cheia de perguntas, termos, relatórios. Mas nada disso importava mais. Sérgio estava preso. Suas conexões estavam sendo rastreadas. E nós, eu, Eduardo e Ari, estávamos vivos. Quando finalmente voltamos para casa, horas depois, o sol já estava se pondo. O prédio parecia outro, mais quieto, mais suave, mais seguro. Anselmo estava na portaria, de pé, com os olhos marejados. Dona Helena, eu achei que a senhora não ia voltar. Eu o abracei com força. Você salvou minha vida, Anselmo. Se não tivesse me parado naquele Uber, eu estaria morta agora. Ele chorou baixinho. Eu só fiz o que achei certo. Seu Antônio teria feito o mesmo por mim. Essa frase me desarmou por dentro. Eduardo abraçou Anselmo também. Ari colocou a mão no ombro dele. É estranho, mas às vezes a família que a vida nos dá é maior do que o sangue. Naquela noite, sentei com meu filho na sala. O relógio marcava quase meia-noite. A cidade dormia. E nós dois olhávamos para a janela em silêncio, finalmente respirando sem medo. Eduardo quebrou o silêncio. Mãe, agora que acabou, o que a gente faz? Eu sorri. Um sorriso cansado, mas cheio de vida. A gente vive, meu filho. Simples assim. Ele se deitou com a cabeça no meu colo como quando era criança. Eu passei a mão no cabelo dele, acariciando com a delicadeza de quem sabe que a vida pode tirar tudo, mas não pode tirar o amor verdadeiro. Mãe, murmurou ele, desculpa. Pelo quê? Por tudo. Por tentar te proteger sozinho, por achar que precisava carregar o mundo. Eu sorri. A vida ensina, Eduardo. E hoje você aprendeu que ninguém carrega o mundo sozinho, nem mesmo sua mãe. Ele riu fraco. Você é mais forte do que eu imaginava. Eu olhei para o pingente no meu pescoço, a chave que nunca abriu nada, mas que guardou a história inteira. A força não veio de mim, meu filho. Veio de tudo que a gente sobreviveu. E sobreviver é a maior força do mundo. Dias depois, recebi a notícia de que Sérgio ficaria preso sem direito à fiança. E seu grupo começou a ruir. A verdade finalmente encontrou sua luz. Aos poucos, a vida voltou ao normal. Eu voltei a cuidar das minhas plantas. Voltei a caminhar de manhã. Voltei a rir. E sabe, a viagem para a Itália, o destino que quase me matou, eu ainda vou. Mas agora vou por escolha. Não por fuga. E não vou sozinha. Eduardo vai comigo. E talvez Ari também. Afinal, a vida sempre dá um jeito de reconstruir o que parecia perdido. Antes de encerrar esta história, deixo o que aprendi. A verdade pode demorar, mas ela chega. E quando chega, liberta. O medo pode paralisar, mas o amor move montanhas. E acima de tudo, ninguém engana para sempre uma mulher que já viveu o suficiente para reconhecer sombras. Se você escutou minha história até aqui, obrigada, de coração. E se você gostou, se emocionou, se viveu cada detalhe comigo, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, reais e transformadoras como esta. Com todo o meu carinho, Helena.